Vamos aos Estados Unidos, girando o nosso time de correspondentes internacionais, o advogado Kash Patel, aliado próximo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, disse que o republicano planeja divulgar documentos confidenciais quando voltar à Casa Branca. O Eliseu Caetano vai dar detalhes para a gente, não é, Eliseu? Exatamente, Rafael. Muito bom dia novamente para você, para a Lívia e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Nesse momento aqui na capital americana, Washington, 7 horas da manhã com 20 minutos, temperatura na casa dos menos 6 graus Celsius. Kash Patel, que será o próximo número 1 do FBI, a Polícia Federal Americana, garantiu hoje que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve liberar a divulgação de documentos considerados aí confidenciais de investigações de alto impacto, como, por exemplo, dos casos de Jeffrey Epstein e do Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, o famoso cantor de rapper americano. Segundo Patel, essa revelação seria uma informação importante a ser divulgada para a comunidade americana a título de reestabelecer a confiança da sociedade civil do país nas instituições públicas, como o FBI e o próprio Departamento de Justiça. Os documentos em questão, segundo ele, estão ligados aí a investigações de tráfico sexual e possíveis esquemas de extorsão envolvendo figuras proeminentes aqui do país. Patel, que foi indicado para assumir a liderança do FBI pelo Trump no próximo governo, afirmou que o presidente eleito deseja adotar uma abordagem de total transparência, tornando público detalhes sobre os escândalos aí associados ao Epstein e a recente prisão do Sean Combs, que é acusado de liderar uma organização criminosa ligada ao tráfico humano. Além disso, o Kash Patel também destacou que os documentos poderiam expor como as autoridades governamentais supostamente colaboraram ou até mesmo negligenciaram as investigações nesse caso, protegendo, segundo ele, elites políticas e elites culturais. Patel acredita que essa divulgação vai ser, sim, fundamental para marcar uma nova fase na nova administração de Donald Trump, que, segundo ele, vai ser comprometida com o combate à corrupção e à criminalidade organizada, especialmente nas fronteiras e nas comunidades mais afetadas. A proposta dele, no entanto, já gera, além de polêmica, divisão dentro do próprio Partido Republicano, partido esse de Donald Trump. Enquanto alguns consideram que as revelações podem aí consolidar a imagem de Trump como defensor da transparência, outros alertam para os riscos de liberação de dados sensíveis sem uma análise criteriosa. A iniciativa, segundo eles, também pode enfrentar resistência legal e provocar aí controvérsias sociais, dadas as implicações potenciais dos documentos em figuras que são publicamente conhecidas, né? Que são casos famosos. Fontes adicionais aqui em Washington, D.C., na capital americana, apontam que essa iniciativa pode abrir precedentes para revisões significativas nos procedimentos de desclassificação e também no papel do governo federal em promover maior acesso às informações por parte da população, melhor dizendo, para parte da população, no caso, interessada nesse tipo de informação. O Kash Patel é muito conhecido aqui porque antes de ser indicado por Donald Trump, ele já havia manifestado publicamente o desejo em realizar isso, que agora ele confirma de maneira oficial que deve acontecer já nos primeiros dias do próximo governo, da próxima administração de Donald Trump à frente da Casa Branca. E claro que aqui, ao longo da programação da Jovem Pan News, a gente vai destrinchando, Colombo e Lívia, esse e outros assuntos para entender melhor todas as polêmicas que já envolvem Donald Trump e seu próprio governo, sem sequer ele ter assumido o cargo. Algo que só vai acontecer lá no próximo dia 20 de janeiro, claro. A gente vai acompanhar tudo aqui ao longo da programação. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Eliseu. Eliseu Caetano, ao vivo, direto de Washington. Quero saber o que a Deise e o Beraldo pensam a respeito dessa perspectiva de liberação de documentos, de investigações polêmicas envolvendo personalidades no início da gestão Trump, Deise. Olha, Rafael, a transparência é um princípio democrático, obviamente, né? Mas soltar, assim, arquivos confidenciais, isso pode prejudicar, inclusive, os Estados Unidos e, inclusive, internamente, né? Eu acho que tem um outro ponto aí no meio disso tudo também, que coloca os Estados Unidos como um parceiro global não confiável. Eu acredito que essa declaração, ela seja muito mais para o eleitor do Donald Trump, para
polarizar as suas bases e manter essas bases fiéis do que efetivamente um compromisso a ser levado adiante, né? De novo, isso pode colocar os Estados Unidos como um parceiro não confiável e aí prejudica tanto internamente quanto externamente. Pois é, mas a gente precisa considerar também um outro aspecto dessa indicação. Kash Patel foi um assessor de Donald Trump e ele depois, no processo em que havia uma acusação contra Donald Trump de ter levado para sua casa na Flórida documentos confidenciais e depois que tinha saído da presidência da República. E Kash Patel deu um depoimento dizendo que aqueles documentos que foram encontrados na sua casa em Mar-a-Lago foram retirados desse aspecto de documentos confidenciais por Donald Trump ali no final da sua presidência. E também tem um ponto em que as forças de inteligência nos Estados Unidos possuem um orçamento infinito que gastam como querem e estão conseguindo reunir informações sigilosas e estratégicas sobre pessoas no mundo inteiro, fazendo com que essas forças de inteligência se coloquem como um órgão à parte do governo americano, extremamente poderoso e capaz de influenciar toda a dinâmica geopolítica do mundo. Kash Patel, nessa sinalização, está tentando fazer algum tipo de caminho para controlar esse poder exacerbado das forças de inteligência americanas que, de novo, são totalmente independentes do governo. Vamos